Boa noite, meus irmãos e irmãs, amigos queridos. Estamos dando início a mais uma live da União Espírita Porto Alegrense. Desde já saudando a todos esses queridos que estão entrando e que vão estar conosco nesse momento já tradicional da nossa querida União Espírita Porto Alegrense, quando nos reunimos no Facebook e no Instagram para essas lives que nos trazem ensinamentos tão importantes e reflexões que são de extrema importância para todos nós, principalmente nesses dias conturbados que estamos vivendo, né? Desde já damos boa noite a Adriana, a Sandra, a Liane, que estão entrando aqui no nosso espaço, na nossa sala, pedindo a Deus e a Jesus que possa amparar o lar de todos os nossos irmãos, levando saúde, levando paz, levando harmonia e muito amor. No dia de hoje estaremos conversando com a Sônia Paim, que é presidente da nossa querida União Espírita Porto Alegrense, e o tema da noite de hoje é o moral estranha, deixai aos mortos enterrar seus mortos. Que possamos, por mais essa noite, estando juntos, aproveitarmos esses momentos de luz, de reflexões à luz, né, da doutrina espírita, para que possamos juntos, né, cada vez mais, ajudando uns aos outros, seguirmos adiante em nossa jornada com êxito, com fé, com alegria e com esperança. Daqui a pouco mais, nós vamos chamar a nossa querida Sônia aqui para a nossa conversa. Nosso querido Leandro nos deu boa noite, bom trabalho. Muito obrigado, Leandro. Seja bem-vindo. Boa noite, Isabel. E a todos os queridos amigos que estão aqui chegando conosco para mais esses momentos de reflexão. Lembrando que o nosso próximo encontro será no Instagram, na última quarta-feira do mês. E em seguida nós vamos iniciar a divulgação desse trabalhinho lá no Instagram. Desde já eu também peço desculpas aos queridos irmãos que porventura, né, eu der uma tossida aí. Eu estou, como se diz, meio atacado da sinusite, mas não se preocupem, não é Covid, né, estou fazendo tratamento direitinho e, se Deus quiser, em breve vou estar inteirinho de novo. Boa noite, Isabel, Heloísa, Marlene, Eliane, queridos amigos que estão chegando aqui conosco, sejam todos bem-vindos à União que fisicamente está com as suas portas fechadas em função da pandemia, mas que sempre está e estará com os braços abertos, as portas abertas espiritualmente para acolher a todos os nossos irmãos que fazem parte dessa família querida da União Espírita Porto Alegrense. Esperamos todos nós, né, com fé, com esperança, que em breve possamos estar nos reunindo novamente lá na nossa casinha de amor, na João Alfredo, na Cidade Baixa, para iniciarmos então, né, os nossos trabalhos depois de tanto tempo. Até vou aproveitar a oportunidade que estaremos aqui com a nossa presidente, vamos fazer uma perguntinha para ela, que eu acho que todo mundo, né, quer fazer. Vamos ver se já temos alguma previsão, algum movimento nesse sentido. Eu vou verificar aqui, ver se a Soninha já está presente, e já teremos condições daí então de adicioná-la na conversa. Por enquanto a Soninha ainda não está aqui conosco, em breve ela vai chegar aqui, aí eu terei condições de adicioná-la à conversa. E sempre é bom lembrar que essa atividade ela é organizada e coordenada pelo Departamento Doutrinário da nossa querida União Espírita Porto Alegrense, onde os nossos irmãos colaboradores são convidados para estarem aqui conosco, trazendo essas reflexões à luz da doutrina espírita. Aqui no Facebook um tema mais livre, digamos assim, né? E no Instagram seguindo o roteiro
do livro Fonte Viva, do nosso querido Chico Xavier, que traz, né, através de sua psicografia, as mensagens do nosso Emmanuel. Então, muito obrigado, irmãos, desde já pela presença de todos, e que possamos ter uma noite agradável, né, de estudos, não deixa de ser, né, para que possamos nos tornarmos cada vez mais unidos e fortes, entre coração, entre mente, em fé e razão, né, para os dias que nos aguardam, né, cheios de desafios, mas também cheios de oportunidades para o nosso crescimento espiritual. Vou dar aqui mais uma espiadinha do nosso cenário, dos nossos irmãos que estão aqui conosco. Já vou aproveitar e dar boa noite para a Kátia Goulart, para o Francimar, para a Luci, para a Lorena, para o Paulo Renato, para a Marlene Carvalho, para a Cristi, que estão aqui conosco. Eu não tinha deixado o nosso boa noite. Vamos aguardar só mais uns instantes. Em breve a Sônia vai estar aqui conosco e a gente terá condições então de adicioná-la na conversa e iniciarmos efetivamente o nosso trabalhinho. Nós temos lives marcadas, né, essa atividade até o final do ano. Na verdade é uma por mês aqui no Facebook. Ela é realizada sempre depois da primeira, sempre na segunda quarta-feira de cada mês, né? Porque a primeira quarta-feira de cada mês é dedicada à reunião dos trabalhadores da nossa querida casa. E na segunda quarta-feira, então, de cada mês, nós temos essa live aqui no Facebook, trazendo temas diversos, né, para as nossas reflexões. Boa noite ao querido Arthur, que chegou, que eu vi aqui agora a fotinho dele. Boa noite a Jane Caporali, a Luísa, a Heloísa. Muito obrigado pela presença de todos. Estamos aqui no aguardo da Sônia. Vamos aguardar mais um pouquinho. Liane, boa noite, Liane. Boa noite a Kátia. Aos pouquinhos nossos irmãos estão entrando aqui na nossa sala, no nosso espaço. Deixa eu ver mais um pouco aqui. A Soninha ainda não está conosco. Vou pedir um favorzinho, se for possível. Se a Sandra, que está presente aqui, puder dar uma ligadinha para a Sônia, ver se ela está com, de repente, algum problema. Ah, aqui chegou a Soninha. Já vamos adicioná-la aqui na nossa conversa. Só aguardar o aceite da nossa querida presidente, vamos dar início à nossa live. Vamos aguardar as conexões internéticas, que às vezes tendem a não colaborar muito com o nosso trabalhinho. Mas a Sônia já está aqui conosco, está aceitando então o nosso convite para a live. Enquanto isso, eu vou tentar trocar minha conexão aqui, talvez auxilie também e diminua o delay da nossa atividade. Entramos. Só mais um minuto, por favor. Infelizmente, quando começa esse período de chuvas, às vezes o serviço de internet fica meio prejudicado, como se diz. Vamos ver, em seguida deve estar entrando aqui, então, a conexão. Oi, Sônia. Agora sim. Acho que estava com delay, né? Eu estava vendo, mas não estava conseguindo entrar. Ah, certo. Agora deu tudo certo. É para dar aquele tchan, aquele charme, assim, né, Sônia?
Esperar o pessoal entrar, né? É, isso aí. Tudo bem contigo, Sonia? Tudo tranquilo, graças a Deus. Oi, pessoal, boa noite a todos. Querida Sônia, eu estava aqui prometendo para o pessoal que ia te fazer uma pergunta capciosa, como se diz. Eu acho que, na verdade, é uma pergunta que todos fazem parte da União. Se tivesse oportunidade, vamos fazer para ti. Então, vamos lá. Existe alguma previsão, digamos assim, ou algum movimento na União para que retomemos algum trabalho presencial antes de iniciar a live propriamente dita? Uhum. Bom, nós já temos um plano, né, traçado com o departamento espiritual, de organização para abrir para o passe e palestra. Por enquanto, nós estamos segurando um pouco, porque ainda não é um momento bem seguro, mas nós já temos tudo planejado, tudo organizadinho para quando a gente voltar, com todos os cuidados, com álcool gel, com distanciamento, para que a gente possa voltar. Talvez ainda demore um pouquinho, mas não tanto quanto antes. Daqui a pouco, se Deus quiser, nós vamos estar recebendo aqueles que estão com saudade do passe da União, estaremos recebendo lá com a União aberta, se Deus quiser. Vai estar mais perto do que nunca, como se diz, né? Coisa boa. Sem dúvida, sem dúvida. Que bom, querido. Então vamos ao tema do nosso encontro de hoje, né, Sônia? Moral estranha, deixai aos mortos enterrar seus mortos. É o capítulo 23 do Evangelho, né, esse título. Então nos fala um pouquinho a respeito desse título, né, que é tão interessante assim, né, e eu acho que é categorizado como moral estranha, que parece estranho, vindo de Jesus dizer isso, né? É verdade. Nesse capítulo 23, no item 7 e 8, tem essa passagem. No item 7, é colocado assim: Jesus disse a um outro: segue-me. E o outro lhe respondeu: Senhor, permita que eu vá enterrar meu pai. Ao que Jesus lhe respondeu: deixe que os mortos enterrem seus mortos, mas quanto a ti, vai e anuncia o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Parece realmente estranho essas palavras ditas por Jesus, porque a gente está acostumado com Jesus muito carinhoso, muito cheio de amor e tudo. E parece estranho ele dizer para o rapaz: deixa lá, deixa teu pai ser enterrado lá e não só segue comigo, né? Mas na realidade a gente vai ter que voltar para o tempo de Jesus. É um tempo recuado. As expressões idiomáticas daquela época são diferentes hoje. E Jesus tinha por hábito falar de uma maneira que ficasse gravado. Porque como ele não deixou nada escrito, no momento que ele estava falando, ninguém escreveu, registrou o que ele estava dizendo, ele sabia que as palavras dele iam ressoar pelos séculos. Então, ele tinha que falar alguma coisa que chamasse muita atenção. Como é interessante notar que muitas vezes ele trabalha com tocar em pontos dos rituais que eram fundamentais para os judeus da época. Então ele pegava justamente aqueles pontos que deixavam todo mundo meio assustado, dizendo: oh, como isso, né? Na realidade, esse rapaz, ele provavelmente estava falando, pelo que os estudos que são feitos, né? Provavelmente ele estava dizendo assim, ó: Jesus, eu vou te seguir, mas espera que eu vou ficar lá com a minha família até meu pai falecer, aí eu divido os bens e aí eu te sigo. Né? Jesus disse: não, não é assim que funciona. Né? Se tu quer, me segue agora. Deixa que aqueles que estão ligados às coisas materiais fiquem com as coisas materiais. Tu, se quer as coisas espirituais, me segue. Então ele deixou bem claro naquele momento que ele não estava falando do pai ou da
ou de qualquer coisa, mas ele estava falando em geral das coisas materiais. Deixa as coisas materiais e me segue. Esse é o contexto da época, né? E a gente entende o que Jesus quis dizer. Nesse caso... Sim, sim. Já que tu adentrou nesse assunto da vida material e espiritual, né? Que eu acho que é onde tu vai entrar agora. Isso. É porque nós, que vivemos no mundo material, costumamos dar muita importância ao que nós vemos, ao que nós sentimos, ao que nós percebemos, porque é natural. Nós estamos num corpo físico, a nossa percepção é do mundo material. Então, mesmo nós que já conhecemos a vida espiritual, que já temos um contato maior através do espiritismo, das comunicações e tudo, mesmo para nós, a vida material é o mais perto que a gente tem. Nós, por muito que nós vamos no centro espírita, que a gente faça as preces, faça o evangelho no lar, quando a gente sai dali, a gente vai para casa, a gente se preocupa com o trabalho, com o boleto para pagar, com as questões do mundo material, as coisas que a gente precisa comprar e tudo. É natural que a gente dê valor às coisas que nos cercam, que são mais visíveis, mais palpáveis para nós. Mas à medida que a gente vai estudando um pouco mais, que a gente vai entrando um pouco mais dentro de nós mesmos, nós vamos percebendo que se nós somos espíritos imortais, a vida verdadeira, a vida do espírito, ela é que conta. Ela que é realmente fundamental. Quando nós ouvimos Jesus dizer, vai, deixa para lá as coisas materiais e me segue, parece que a gente tem que fazer como o Francisco de Assis, por exemplo. Né? Tira até a roupa do corpo e segue e vai embora. Né? Qual de nós estaria disposto a fazer isso? Qual de nós ia largar tudo e dizer, agora eu vou seguir a Jesus, então eu vou depender de que alguém me ajude e vou pregar a palavra por aí. Tem alguns que fazem isso. Mas, de um modo geral, fazer isso hoje em dia é complicado, porque aí a gente vai depender dos outros. Vai ser um peso para a sociedade, na realidade. Paulo de Tarso, por exemplo, ele fez isso também. Né? Ele largou toda a vida material dele, inclusive familiares e tudo, como fez o Francisco de Assis, e ele disse assim, agora minha vida é voltada para pregar o evangelho. E ele saiu pelo mundo, sem nada, e ele disse, é isso que eu vou fazer. É só isso que eu vou fazer. Então, ele trabalhava, tecia, fazia algumas coisas durante o caminho, mas ele seguia a caminhada dele, tentando o máximo possível dedicar a vida dele à vida espiritual. Ele estava conquistando valores. Ao invés de deixar valores, que é a impressão que a gente tem quando vê alguém que deixa tudo, o Francisco de Assis deixou uma família rica, né? A impressão que a gente diz, nossa, deixou tudo para trás. Não, na realidade, ele não deixou tudo para trás, né? Ele estava conquistando, na realidade, valores. E essa é a percepção que a gente tem que ter. E hoje em dia nós temos também missionários, vamos dizer assim. Vou dar só 2 exemplos nossos, assim, que a gente conhece, né? Que é o Francisco Xavier, Francisco Cândido Xavier, né? E o Divaldo Franco. São nossos missionários modernos. Eles vieram para divulgar a palavra de Jesus. Né? Só que o que eles fizeram? Percebam a diferença, né, daquele tempo e de agora. Eles trabalharam durante toda a vida,
concomitante o trabalho material com o trabalho espiritual até se aposentarem, e depois eles se dedicaram inteiramente ao trabalho espiritual. Porque é isso que acontece nos nossos tempos. A nossa maneira de ser mudou. Né? Ao longo dos séculos, a gente percebeu a nossa responsabilidade em termos materiais, e a gente tem responsabilidade, sem dúvida nenhuma. A gente precisa ter responsabilidade com a sociedade, através de, sei lá, pagamento de impostos, de auxílios de todos os tipos. E isso pode ser vivido junto com a vida espiritual. Essa que é a grande questão. Quando Jesus traz isso, segue-me, e deixa a vida material, não quer dizer assim, ó, vira um mendigo, vai viver nas ruas e pregar. Não quer dizer isso. O que ele quer dizer é assim, cuida de toda a vida material. Cuida de te manter, né, enquanto pessoa, né, mas dá o devido valor a isso. Ou seja, a vida verdadeira é a vida espiritual. E um parâmetro legal para a gente usar para ver o que é realmente importante é assim. Eu estou agora aqui, né? Vamos dizer que a gente desencarna. Aconteceu alguma coisa e a gente desencarna. Puf, pronto. O que eu estou levando comigo? Eu levo família? Eu levo casa, carro? Até mesmo alguns conhecimentos, alguns cursos que a gente faz profissionalizantes e coisas assim, eu levo isso. Percebem a questão? O que eu vou levar? O que quando eu desencarnar vai me acompanhar? E é isso que eu tenho que dar valor. É isso que realmente importa. É isso que realmente me faz seguir em frente. E é uma tomada de consciência. Até na questão quando a gente está lá na união, né? E até a tomada de decisão quando chega um familiar em casa e diz assim, ó, eu vim te visitar. E aí tu diz assim, mas tô saindo para o trabalho agora lá na Sociedade Espírita. É uma decisão. Quem que eu tô seguindo agora? Essas são decisões que nós fazemos constantemente ao longo da vida. E para nós chegarmos a essa decisão, nós temos que saber o que nós queremos. Qual é o nosso objetivo? Aonde a gente quer chegar? É preciso a gente começar a perceber aquilo que dentro de nós, que nós realmente queremos. O que nós queremos? O que nós vamos dar realmente valor durante toda a nossa encarnação? E isso não é tão fácil quanto parece. Porque o mundo chama muita gente. Né? A questão até em relação a isso aqui, ó. Eu vou assistir uma palestra, uma live, ou vou assistir a novela? Ou vou assistir aquela série que eu estou querendo assistir? O que eu quero? O que é realmente, o que é importante para mim? Isso quer dizer que, nossa, vamos condenar alguém porque não está fazendo, não está assistindo a palestra em vez de assistir, assistindo a série em vez da palestra? Não, claro que não, porque cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento, né, para fazer, para entender, para priorizar. Né? E é uma questão de crescimento pessoal também. Né? Uma vez eu estava ouvindo uma palestra do pessoal lá da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, né? E eles faziam quando era presencial e agora continuam fazendo, que é online, né? Palestras assim o tempo todo, inclusive final de semana, né? E aí um deles comentando que a família já sabia, né? Que era muito raro eles estarem no final de semana. E aos poucos eles foram entendendo. Por quê? É priorizar. Né? O que é realmente importante. Aí alguém vai dizer assim, mas família também é importante. Trabalho também é importante.
sim, é verdade, são importantes e nós somos responsabilizados quando nos descuidamos desses setores da nossa vida, inclusive o trabalho material, pagamento de impostos, por exemplo, que são responsabilidades nossas. Nós somos responsabilizados por isso. É óbvio que a gente tem que dedicar nosso tempo à família, né? Até pelo bem-estar, pelo equilíbrio dentro do lar. Mas a questão é, a minha prioridade é aquilo que eu vou levar comigo, que eu vou crescer, porque eu não posso pautar minha vida achando que as minhas atitudes vão modificar o outro, que as minhas atitudes vão fazer muita diferença em relação ao outro. As minhas atitudes fazem diferença em relação a mim, a minha responsabilidade. Então, eu não posso tentar fazer aquilo que eu me sinto obrigado a fazer em relação aos outros. Porque, no final de contas, o que eu vou prestar contas mesmo em relação à minha consciência é aquilo que eu tomei a decisão de fazer. E isso envolve, muitas vezes, em deixar para trás algumas coisas que a sociedade considera realmente importante e até nos é cobrado, às vezes, em relação à família, coisa assim, mas nós sabemos, na nossa consciência, nós estamos tranquilos. Eu estou fazendo aquilo que eu realmente acredito que é importante. A minha consciência está tranquila, então eu sigo em frente. Eu estava lendo esses dias sobre o desencarne do Dr. Bezerra de Menezes, até comentei por alto isso, e teve uma parte que ele, quando desencarna, que ele volta, que ele vê, ele diz, eu estava certo realmente. Mesmo não dedicando tanto tempo à família quanto eu deveria, eu estava certo em dedicar à parte espiritual. Né? E isso é muito bonito de ver. Porque não é deixar para lá, não é ser negligente. Pelo contrário, quando tu dedica a tua vida ao plano espiritual, tu está beneficiando todos aqueles que estão ao teu redor. Tu está trabalhando pelo bem. Então, é uma questão de decisão, né? À medida que nós vamos crescendo, é como uma criança, né? Quando eu sou pequeno, o meu maior sonho quando eu crescer, eu quero ter uma fábrica de balas, de bombons, né? E aí é um sonho, um grande sonho. Quando a gente cresce, a gente diz assim, não, nossa, nem pensar nisso, a trabalheira que dá, né? Porque nós crescemos, as nossas prioridades mudam. À medida que nós crescemos, nós nos damos conta do que é realmente importante. E nós seguimos em frente e, às vezes, a sociedade até não entende muito no princípio, né? Assim como aconteceu com o Francisco de Assis, com o Saulo de Tarso, né? Mesmo com o Divaldo e com o Chico, que foram cobrados em relação à decisão que eles tomaram de dedicar a vida a essa missão. Então, por enquanto, a maioria de nós, pelo menos, ainda não se coloca como missionários, né? De deixar tudo para lá e seguir. Mas, às vezes, ser missionário também é estar dentro do lar, é estar trabalhando e utilizar e seguir Jesus, né? E seguir Jesus, nesse sentido, de colocar na vida material tudo aquilo que a gente sabe que é o real, que é o verdadeiro. Aí, seguindo o nosso roteirinho, vamos à segunda parte, então, dessa palavra, dessa passagem, quando Jesus diz, segue-me. Porque a gente já viu que existe diferença entre a vida material e espiritual, mas elas estão interligadas. Então, o segue-me de Jesus, ele diz assim, não importa onde tu tá, não importa o que tu tá fazendo, me segue, deixa para lá as coisas que não são importantes e me segue. Como é que a gente segue Jesus?
que é esse SEGME? Então, já que nós já definimos que nós, vivendo nos dias de hoje, nós somos obrigados a dedicar a vida material, ou seja, dar a César o que é de César, né? Como é que a gente faz para dar a Deus o que é de Deus, vivendo a vida material? Às vezes, são as pequenas coisas do dia a dia. Às vezes é tendo paciência, né? É compreendendo o outro, é aprendendo a perdoar. Jesus nos deixou um roteiro perfeito, né? Um roteiro que se a gente segue, a gente nunca se perde, que é o Evangelho. Como eu disse no começo, Jesus sabia que as palavras deles não podiam ser escritas, né? Porque elas precisavam ecoar. E para ecoar, era necessário que elas fossem muito fortes. Então, quando ele colocou todas aquelas parábolas, aquelas histórias, aquelas frases fortes, ele sabia que elas iriam ser, de certa maneira, distorcidas ao longo do tempo, mas a mensagem delas ficou. Qual é a mensagem que Jesus trouxe? E o interessante disso é que as palavras que ele deixou, elas são adaptáveis a cada um. Embora elas tragam uma mesma mensagem, essa mensagem a gente recebe e a gente transforma para a nossa realidade. É muito interessante quando a gente está no grupo de estudos, né? E a gente lê uma determinada passagem e cada um traz o seu ponto de vista. Porque aquela passagem pega de maneira diferente para cada um. Cada um adapta a sua necessidade naquele momento. Outra coisa que é também interessante, quando a gente está nos grupos, a gente vê que a gente começa a estudar um livro, por exemplo, de André Luiz, né? E a gente já leu no passado e a gente começa a ler de novo para estudar, né? E a gente diz, opa, não me lembrava dessa parte aqui, olha que parte interessante. Claro, né? Porque aquele momento é o momento em que aquela passagem me tocou. Fez diferença para mim. Me trouxe alguma mudança. Né? As palavras de Jesus, elas são assim. E vejam que perfeição, né? Que ele conseguiu deixar gravados ao longo dos séculos palavras que até hoje nós conseguimos aplicar no nosso dia a dia. Vejam a perfeição disso. Porque nós, em cada momento do nosso dia, nós podemos usar essas palavras. Seja no trabalho, né? Às vezes o chefe não é muito fácil de lidar, às vezes é no lar, a gente tem discórdias, perturbações. Mas em cada momento desses, se a gente procurar, se a gente abre o Evangelho, né? Quando a gente está fazendo o Evangelho no lar, acontece muito isso. A gente abre uma passagem ali e vem justamente aquela lição que a gente precisa. Aquela lição que nos toca e hoje não, mas depois, mais adiante, e aí quando eu vejo, eu digo, tá, agora eu sei o que fazer, agora eu entendi. E aí a gente continua. E aí a gente vai aplicando no nosso dia a dia. Porque nós encontramos ao longo da nossa vida material, né, inúmeros momentos, não só de expiações do passado, mas também de pequenas provas, né? Vamos ver se eu aprendi a lição. Vamos ver se eu consigo aplicar aquilo que eu já sei na teoria, porque uma das coisas mais interessantes que eu tenho ouvido, assim, né, é as pessoas dizendo, mas isso eu já ouvi, isso eu já sei, né? E aplica, né? A gente está aplicando aquela teoria no nosso dia a dia, a gente consegue realmente compreender o nosso próximo, não digo nem amar, mas compreender, perdoar, né? Mesmo que a gente tenha momentos de desequilíbrio, a gente, quando se equilibra, a gente consegue aplicar no dia a dia
o Evangelho, o nosso roteiro, né, de vida. E é muito interessante essa questão de que da vida espiritual tem pessoas que não gostam de pensar nisso, porque é morte, né? Então é uma coisa meio complicada, assim, né? Eu vou deixar meus entes queridos e tal, né? É uma outra mudança que a gente tem que fazer, né? A gente tem que pensar assim, oba, vou voltar para casa e vou esperar meus entes queridos que vão ficar comigo. Porque a vida verdadeira, ela é eterna, ela não acaba. Nós estamos momentaneamente vestindo, né, esse corpo de carne, a gente está morando momentaneamente no lar da gente, com aqueles que agora são nossos entes queridos, né, mas que, sem dúvida, fazem parte já da nossa família espiritual e que vão ficar conosco, mesmo independente de quem desencarna antes, porque nós vamos nos reencontrar. Quando nós incorporamos essa ideia, fica muito mais fácil nós olharmos para a nossa vida e definirmos o que realmente é importante. Às vezes parece que a gente vai no centro espírita e a gente vai e é muito legal, é muito bom, a gente está ali com o pessoal que a gente gente gosta das palestras, do passe, a gente gosta de estar, ou agora que a gente está afastado das lives, do grupo de estudos que a gente se reúne, o Evangelho no Lar online, que é muito bom e tudo. Mas quando termina, a gente deixa de lado, é uma parte da nossa vida. Ela fica ali até que a gente volta de novo naquele horário e aí a gente participa e a gente diz, nossa, que legal e tudo. E quando a gente desliga, a gente sai e a gente volta para a vida que é comum, que é a vida que a gente acha que é a vida real. Aí é uma mudança que a gente tem que fazer. Uma mudança nossa, uma mudança de paradigma, né? Então, na realidade, quando eu volto para essa vida aqui, para essa vida material, essa é a passageira. Quando eu vou para o trabalho, quando eu me transporto, essa é uma vida passageira, uma vida que vai acabar. Agora, isso que a gente está fazendo aqui hoje, de se reunir, os nossos pensamentos estarem reunidos, isso é real. Porque aqui a gente está pegando a nossa teoria para aplicar depois no dia a dia, a nossa vida real, que é a vida espiritual. E isso é um trabalho constante e relativamente difícil, porque é muito mais fácil a gente apreciar as coisas materiais, né? E é bom uma viagem, é bom passear, é bom ficar junto com os entes queridos e tal. É ótimo, é muito bom. Só que são momentos, né, que a gente alivia um pouco a questão da luta, né? Porque, na realidade, a vida espiritual, ela pressupõe que a gente tem que trabalhar constantemente, que a gente está lutando para conquistar. Não é muito agradável isso, mas é a realidade. A gente tem que lutar. A gente tem que lutar para aquilo que é bom para nós, para aquilo que realmente faz. É como a gente quando está no colégio, né? Não é nada agradável estar na sala de aula por horas ali, estudando, depois faz uma prova, vai bem ou vai mal, e aí a gente tem que estudar mais para recuperar, e aí termina o fundamental, aí a gente passa para o médio, e aí continua estudando em prova. Não é uma coisa agradável, assim, é só agradável porque quando a gente tem um grupo de amigos e tudo, né? Mas de modo geral é estudo e prova, né? E a gente fica feliz quando termina a faculdade, diz, nossa, mas aí a gente vai para o trabalho, né? A gente passa sim, né? A gente se distrai de vez em quando, mas a nossa vida material também é assim, também é de lutas, né? Só que a recompensa material, na realidade, é bem pequenininha em relação a trabalhar, a lutar, a perseverar para a recompensa na vida espiritual. Que essa aí dura para sempre, essa não acaba nunca.
a gente recebe, e eu estava vendo o desencarne do Dr. Bezerra, né, que é uma mensagem, né, que veio para a Federação Espírita. Né? Nossa, é tão bonito a recepção dele no plano espiritual, porque ele foi né, que ele viveu a vida material, né, o Dr. Bezerra. A gente costuma dar atenção aos pequenos detalhes, assim, que ele ajudou as pessoas e tudo, mas ele foi um homem que batalhou na vida material, ele foi político, ele foi médico, ele teve uma família com muitos filhos e tudo, né? E teve dificuldades familiares também, porque eles não entendiam muito a dedicação dele a essa nova religião que estava surgindo, que era o Espiritismo, né? Teve dificuldades, mas valeu a pena. A dedicação dele a vida verdadeira, aquilo que realmente valia a pena. Esses têm que ser os nossos exemplos. Não aqueles que aparecem na TV, nas revistas, como vitoriosos na vida material, né? Porque isso aí acaba, né? Acaba. A vida verdadeira, ela é perfeita por isso, porque é uma maneira que nós encontramos para aprender, para aplicar aquilo que a gente aprende. Né? E aí nós vivemos, eu não sei se a gente tem tempo ainda. Temos, sim. Eu gostaria de colocar uma parte que eu achei muito interessante. Quando eu estava trabalhando sobre isso, né, pensando no roteiro que Jesus deixou, né, no Evangelho, eu me lembrei da Boa Nova, que é um livro escrito pelo Humberto de Campos, né, e psicografado pelo Chico Xavier. Esse é um livro muito doce. O Humberto de Campos, para quem não sabe, ele foi um cronista, né, na época, e ele era bem conhecido assim como conselheiro XX. E ele, depois que tem um processo contra o Chico por causa das obras dele, ele assume o pseudônimo de Irmão X. Então, nesse livro A Boa Nova, ele trabalha as passagens do Evangelho, mas ele trabalha de uma maneira muito doce, muito poética, porque ele, quando ele escrevia as crônicas, ele usava bastante a mitologia, né? E aí a poesia. Né? E ele era muito poético nas crônicas que ele fazia. Então ele continuou com essa característica depois de desencarnado. E aí eu vou ler uma passagem, porque eu de memória sou terrível, mas nessa parte, nesse capítulo, é o capítulo de Joana de Cusa, que era uma nobre romana, que ela começa a seguir Jesus porque ela tem bastante dificuldades no casamento. O marido dela é nobre, romano e tudo, mas envolvido nas políticas da época, que eram terríveis, né? E ela sofre bastante com esse marido. Inclusive, no final, eu vou deixar vocês lerem, o final dela é bem muito inspirador, mas também muito triste, assim, para quem está olhando do lado material. Só que do lado espiritual ela é uma vitoriosa. Por isso que eu achei que era interessante colocar também essa parte, porque ela foi outra que abdicou da vida material para seguir Jesus. Então, eu vou ler essa partezinha aqui, que é da Boa Nova. Tá? Perfeito. Então, Joana está conversando com Jesus, ele deu alguns conselhos para ela, e ela faz mais um comentário para Jesus. Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para um entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu, para o vosso reino?
O Cristo sorriu serenamente e retrucou: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade e seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O Pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o da colaboração com o céu nos grandes princípios da redenção. Sê fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo, como se for o teu filho. Não percas tempos em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-se também no silêncio. E quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce e enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana de Cusa experimenta um brando alívio no coração, enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento. Ainda lhe ouviu as últimas palavras. Vai, filha, ser fiel. Que bela passagem, né? E eu acho que se enquadra bem isso que a gente está dizendo. A gente às vezes se perturba com o mundo, né? Com as angústias do mundo, com os desvarios daqueles que lutam pelo poder no mundo, né? E a gente às vezes se desespera, a gente diz, nossa, mas por quê? Por que é permitido que essas coisas aconteçam, né? Por que a gente que está lutando pelo bem não consegue ter mais força do que esses que trazem perturbação na Terra? A vida material é tão confusa, tão cheia de sofrimento. A gente vê os desencarnes de pessoas que aparentemente não tinham porquê, né, desencarnar daquela maneira, embora a gente saiba que existe um passado todo e a gente compreenda que as leis divinas são perfeitas, ainda assim, às vezes, nos traz uma angústia, né, de perceber que a vida material é tão confusa, tão cheia de perturbação e angústia, e a gente diz, como que eu consigo aplicar o Evangelho de Jesus nisso? E Jesus, então, trouxe para Joana essa resposta, né? E trouxe para nós também. Vai e compreende. Né? Ama como se fosse teu filho. Entende que é uma passagem, que aqueles que estão no mundo, muitas vezes envolvidos, também vão despertar. Pode ser que não seja agora, no futuro, que nós possamos perceber, mas eles também vão despertar. Eu me lembrei muito dessa passagem de Maria, que é a mãe de Jesus, né? Que ela é conhecida no plano espiritual porque ela acolhe os piores criminosos com seu amor infinito, né? Esse tem que ser o exemplo para nós, né? Olhar o mundo como passageiro nesse sentido, né? Que todas as dores, todo o sofrimento, toda a angústia, ela vai passar. Ela vai passar. Ela é um momento aqui enquanto a gente está encarnado. Mas a vida real, a vida verdadeira, a vida do espírito só nos traz aprendizado. E esse aprendizado a gente não perde nunca. A gente segue em frente com ele. Né? E nos tornamos cada vez maiores.
Maiores no sentido de mais plenos, né? Mais cheios dessa confiança, dessa harmonia com as leis que nos regem. Isso que Jesus veio dizer. Existem leis perfeitas nos dirigindo. Né? Elas não nos tratam como marionetes. Né? Deus não impõe a sua vontade. Por que ele não impõe a sua vontade? Porque ele diz para nós, faz o que tu acha melhor. Age de acordo com a tua vontade. Vai colher o resultado, mas colhe aprendizado também. Né? Junto com esses erros, com esses desequilíbrios que a gente gera, vem o aprendizado para nós, para todos aqueles que estão conosco, assim como quando nós nos equilibramos, quando nós estamos em paz, nós transmitimos essa paz, esse equilíbrio para o ambiente ao nosso redor. E aí nós mudamos o mundo. É assim que nós seguimos Jesus. Buscando aplicar cada dia, em cada momento, essas lições que por enquanto são teoria para nós. Por enquanto. Mas a prática, né, mesmo que seja, hoje eu me lembrei daquela passagem que eu vi no Evangelho no Lar, então agora eu vou aplicar ela. Caiu justamente nessa circunstância. E aí eu vou aplicando. Até que um dia que eu não preciso nem me lembrar, ela vai automático. Quando eu vejo, eu estou seguindo Jesus. Eu deixo as questões materiais e eu me lembro das espirituais em todos os momentos. É no futuro? É no futuro. Claro, vai demorar, mas e daí? Nós temos a eternidade pela frente para aprender. E quanto mais rápido nós começarmos a aplicar essas lições, melhor para nós. Vitória para nós. Mesmo que seja assim uma provinha pequena, a gente vai acumulando, vai aprendendo e de alguma maneira vai influenciando aqueles que nós amamos. Assim como nós influenciamos aqueles que nos odeiam, porque eles veem o nosso exemplo de compreensão e de piedade, de perdão, e também se modificam. Aqueles que nós amamos também se modificam. Às vezes, um caminho difícil ou complicado, mas com a nossa aplicação desses princípios, né, nós influenciamos o mundo. E é isso que a gente quer, não é? A gente não quer a mudança real, né, do mundo material, a ponto de algum dia não fazer diferença entre o mundo espiritual, elevado, cheio de luz, da vida material. Porque vai chegar quando tivermos toda a Terra transformada, né? Vai ser bem legal de viver aqui. Vamos contribuir para essa mudança que nós desejamos, né? Se Deus quiser. Soninha, diante de tantas coisas lindas assim que tu nos trouxe, desculpa, eu estou falando no microfone aqui pertinho da boca, o pessoal disse que meu som estava um pouco baixo. Mas eu acho que, diante de tudo isso que tu nos trouxe, eu acho que é importante ressaltar, assim, mais uma vez, né, é de que muitos de nós nos iludimos, a palavra eu acho que é essa mesma, ilusão, né, por estar seguindo Jesus, parece que não vai ter mais sofrimento, parece que não vai ter mais problema, não vai ter dificuldades, né? E, então, acho que vale mais uma vez o exemplo do Dr. Bezerra de Menezes, porque foi um espírito maravilhoso e que nos dá um exemplo grande de persistência, né? O Dr. Bezerra de Menezes teve 9 filhos, né? Que era peculiar para a época, 9, 13, enfim, era muito filho, né? E poucos sabem que ele perdeu 4 filhos, né? E tinha um muito doente, né? Então, se a gente tentasse colocar no lugar do Dr. Bezerra de Menezes, diante da obra maravilhosa e o legado de amor que ele nos deixou, quem sabe se fôssemos nós, a gente teria desistido no caminho diante dessa imensa dificuldade, né? E ele persistiu, né? Enfim, seguiu esse professor severo, né, que foi para ele essa dor de perder 4 filhos, né? A gente nem imagina o que deve ser isso, né?
e transformou essa dor, essa dificuldade no trabalho, além de tudo, né, o trabalho de amor que ele sempre nos deixou, o legado, né, não desistiu por causa disso. Então, acho que a primeira coisa, não se iludir, porque a gente seguir Jesus, a gente não vai ter problema. E diante dos problemas, que a gente, né, siga mais forte ainda, né? Porque o fardo com Jesus é leve, né? Já o fardo do mundo é pesado, né? É verdade. Uma das coisas interessantes a gente, quando olha esses missionários, né, essas pessoas que desencarnam de maneira assim, maravilhosa, a gente tende a esquecer que eles tiveram uma vida de provações também, que eles passaram pelas dificuldades e eles decidiram que eles iam transformar essas dificuldades em vitória. E é isso que Jesus pede para a gente, né? É verdade, vai passar por dificuldades como ele, por isso que ele teve aquela trajetória, né, que parece de sofrimento, de traição e tudo. Porque ele diz assim, olha, vê que é difícil realmente, mas vale a pena aplicar esses princípios, porque a gente no final vai ser vitorioso. E é isso que a gente quer. A vida verdadeira vai nos trazer as recompensas que a gente busca. Não adianta buscar no mundo material, porque o mundo material é realmente para a gente provar que a gente aprendeu as lições. A recompensa real, né? Real mesmo, depois, mais adiante. Por enquanto, a nossa recompensa é ter satisfação do dever cumprido, de que a gente está fazendo o melhor possível, que a gente está batalhando todos os dias para que o mundo seja melhor. Porque eu faço o meu melhor. Não é o melhor perfeito, mas é o meu melhor. E eu sigo o máximo possível esse roteirinho de Jesus. Não vou fazer milagres, não. Pelo menos a maioria de nós não é um missionário assim. Mas cada um de nós fazendo essa parte, sem dúvida nenhuma. Aos pouquinhos, nós vamos conquistando o mundo que a gente quer. Um mundo de bem, de luz e de paz. Para todo mundo, né? Então, Sônia, muito obrigado pelo teu carinho, pelas tuas palavras, por ter estado aqui conosco, né, na noite de hoje. E te agradeço também imensamente a todos os irmãos que estiveram reunidos aqui conosco, no mais essa live da União aqui no Facebook. A gente deseja a todos uma excelente noite, uma boa semana, pedindo a todos que continuem se cuidando, né? Continuem mantendo os cuidados, para que permaneça com saúde física, mental, espiritual, que isso é fundamental, né? E podemos todos ter certeza que encontros como esse a gente acaba alimentando a nossa saúde física, mental e espiritual, que é fundamental para todos nós, né? Então, muito obrigado, Sônia, né, mais uma vez. Não sei se quiser deixar tuas últimas palavras de boa noite para o pessoal e a gente encerra a nossa live. Obrigada, pessoal, por estarem aqui conosco nessa noite. Obrigada por estarem assistindo e por fazerem parte dessa grande família, né? Que somos nós que buscamos esse mundo melhor, né? E deixo a sugestão, quem puder, que leia ou releia a Boa Nova. Nos dá uma sensação de bom ânimo, de vontade de seguir em frente. A gente se sente acarinhado quando lê um livro assim tão doce, tão bom. Tá? Então, a sugestão. Perfeito, muito obrigado, Sônia, pela sugestão. Então vamos encerrando a nossa live de hoje. Nos encontramos daqui a 15 dias lá no Instagram. Lembrando que esse trabalhinho fica aqui gravado, né, no Facebook. Em breve vamos estar também postando no canal da União lá no YouTube, que facilita também os compartilhamentos, enfim, né? Então, muito obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus. Uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite, pessoal. Boa noite.